Aí, começando. Então, gente, boa tarde a todos. Espero que estejam muito bem. Agora, olha só, chegou. Daremos início à nossa sessão de comunicação, né, das duas, a sala de comunicação de imagens. Meu nome é William, eu vou ser o mediador dessa sala. Tenho mestrado em literatura, mestrado, entre aspas, em literatura pela Universidade da UNB. E nossa mesa se compõe de mim, que eu vou apresentar o trabalho A Arte contra o Apagamento, como abismo do esquecimento de Paco Roca desafia a ditadura franquista. Temos também Paulo Ramos, que irá falar sobre prévio à falta de voz como crítica à censura em tiras cômicas da série Rango. A mesa também será composta por Matheus Calci, que falará sobre o roubo dos símbolos, suástica, nazismo e apropriação no mangá. E, por último, a Ana Vitória, que falará sobre a representação dos oprimidos em Kanikosen, o navio dos homens de Fujio. Perdão pelo meu espanhol. Meu espanhol não, meu japonês. Calma lá. Cada um terá 20 minutos de fala, em média, e a gente começa pela ordem da programação, pode ser? Alguma? Então, eu vou começar falando, e aí e depois das nossas falas de comunicação, a gente abre os minutinhos finais para as perguntas, se alguém aqui na sala pra, tiver perguntas para fazer. Só uma observação, a sessão está sendo gravada e ela será postada no YouTube nos dias que virão. Vou abrir aqui minha apresentação só um minutinho, gente. Espero que todos estejam vendo. Então, vamos lá. Só deixa eu também colocar aqui um relógio, para não me perder no horário. Então vamos lá. Eu vou falar sobre esse quadrinho do Paco Roca, que ele se chama O Abismo do Esquecimento, e mostrar como que ele vai utilizar tanto a memória quanto as técnicas do quadrinho para lutar contra a ditadura franquista, né? Para ele trazer à tona as vozes das pessoas que foram silenciadas durante a ditadura da Espanha. Para quem não conhece, o Roca, ele é essa pessoa aqui, nasceu em Valência, em 69, ele é quadrinista, ilustrador, tem diversas obras publicadas no Brasil, como A Casa, Casa Destino, Abismo de Esquecimento, Tesouro do Cisne Negro, agora O Farol, O Jogo Lubre, e ele também ganhou alguns prêmios, né, de cinema em 2022 com a adaptação de Rugas, né? Ele é considerado também um quadrinista da memória, porque em quase todas as obras dele, a maioria, ele trata a memória como um tema específico, né? Por exemplo, seja o esquecimento da memória, a memória afetiva, a memória através das fotografias, né, no caso, e atualmente em Madrid ele está com uma exposição chamada La Memória, que trata justamente da memória em suas HQs, né? Ele também tem um posto de patrono da Biblioteca Nacional Espanhola, que é o cargo destinado aos profissionais renomados da área da cultura, da ciência e da economia. Então, o objetivo nesse meu trabalho é entender a importância da memória para a construção dessa resistência contra os períodos da ditadura, ressaltar um pouquinho do impacto das artes e também contextualizar como que funcionou um pouco a ditadura espanhola e analisar como o Roca ele vai empregar esses recursos visuais no quadrinho para transformar esse quadrinho em um símbolo, né, um ato simbólico contra esse apagamento dessas vozes que tentaram ser silenciadas. Então, contextualizando um pouquinho do quadrinho, ele vai contar a história
da Pepica Celda, que é essa senhora aqui, em sua luta burocrática para tentar reaver os restos mortais do pai, José Celda, que morreu durante a ditadura, né? Essa história ela vai ser permeada com informações a respeito da época, como que funcionam essas burocracias, vai apresentar também leis e vai trazer a narrativa da própria personagem. Temos também o coveiro Leôncio Badia, que ele será importantíssimo para a gente entender um pouco da humanização que ele trouxe, né, nesse período, e, e por que ele é importante, né? Quando a gente fala da ditadura espanhola, né, da ditadura do Franco, todo mundo que era oposto ao governo Franco era simplesmente censurado, morto, né, silenciado. E aí essas pessoas, eles eram enfileiradas e acabavam sendo fuziladas e jogadas em covas de 6 metros de profundidade. E nessas covas não tinha nenhuma identificação de quem eram os corpos, né? Então eles eram considerados como que eles não fossem ninguém. Só um minutinho, eu acho que tem... Não, tá. Achei que tinha gente. Se precisar falar comigo, gente, fala no negócio, pelo microfone que eu não estou vendo nada. E aí, o quadrinho ele também vai falar um pouquinho da lei da anistia, da lei da memória, né, que são leis importantíssimas para trazer à tona essas vozes que foram silenciadas, né. A lei da anistia garantia a liberdade dos prisioneiros políticos, né, que eles acabavam, foram presos por rebelião ou insubordinação, e a lei da memória histórica, promulgada em 2007, né, ela tinha o dever de ampliar os direitos das pessoas que sofreram perseguição, né? Com a criação dessas leis, que a gente percebe que elas são tanto quanto recentes, né? A censura que existia durante o governo do Franco, ele acaba abrandando um pouco, e aí começa um boom de produções de obras de arte, principalmente, que tem a memória como seu protagonista, né? E aí essa memória serve justamente para trazer à tona as vozes dessas pessoas que foram silenciadas. Então é interessante mostrar como que o Roca ele vai trazer essa questão da memória, mas a gente precisa entender um pouquinho como que é a memória, né, e como que ela acaba funcionando. O Riquet, ele fala que memória é tornar presente uma coisa ausente, né? A partir da fenomenologia da memória dele, a gente não pensa memória mais na imaginação, mas como exercício de realidade. E o que isso vai gerar? Primeiro, vai credibilizar uma confiabilidade da memória de seu caráter testemunhal e vai possibilitar uma incidência na própria realidade. Ou seja, a partir dessa memória, a gente tem uma prova do que de fato aconteceu no passado e ele acaba sendo real porque ele tem esse pezinho na realidade. De maneira análoga, o Pierre Nora ele tem um conceito chamado de lugares de memória, em que esses lugares eles são construídos culturalmente, e que eles nascem e vivem no sentimento de que não há uma memória espontânea, mas que é preciso criar arquivos, porque sem esses arquivos a história se perde. Né? E para ele, o lugar ele não é necessariamente apenas um espaço, né? Ele deve combinar 3 sentidos: o material, o simbólico e o funcional. Dessa forma, a gente tem que lugares de memória podem ser fotos, quadrinhos, arquiteturas, esculturas, qualquer questão que a gente conheça como arte, ele pode falar sobre uma história, ele pode trazer essa história e essa memória junto com eles, né? A Alameda Asman, ela mostra que esses lugares de memória, eles permitem 2 interpretações, tanto uma memória que se recorda dos lugares, quanto uma memória que está ancorada nesses lugares. Então, por exemplo, se a gente visita o cemitério que acontece o quadrinho do Paco Roca, a gente tem tanto acesso às memórias que foram construídas, né, naquele lugar, quanto as memórias que permeiam dentro daquelas covas ali, né, a partir das placas de identificação, a partir da visita dos objetos que estão ali presentes. Então, esses lugares, eles se tornam sujeitos de memória, e eles recordam além da memória humana, né? É importante ressaltar também que a Alameda Asman, ela mostra que a aura desses locais não pode ser transmitida para outras mídias e que é necessário haver uma conservação desses locais traumáticos
para não haver esse esquecimento. A gente vê muito isso no quadrinho do Roca, que ele vai fazer um trabalho de pesquisa com o jornalista Rodrigo Terraça durante 5 anos, e nesse trabalho de pesquisa ele vai fazer interpretações, ele vai fazer entrevistas, relatos, ler livros, ele vai trazer um monte de questões relacionadas ao período que aconteceu. Ele vai tentar trazer de certa forma, nos quadrinhos também, para tentar reaver essa memória. Então, no pós-fácil, ele coloca as fotos reais, e no quadrinho ele coloca a representação delas, né? Então, acabei colocando aqui essa diferença de imagens. Aqui temos os arqueólogos, né, desvelando os corpos que foram jogados nas valas durante o período, e é necessário entender que é muito recente, né, esse desvelamento dessa memória. E aqui também seria as garrafinhas, né, que o coveiro Leôncio Badia, ele acabava colocando. Então, assim, o coveiro Leôncio Badia, ele, como ele via muitas pessoas sendo enterradas, ele decidiu guardar pequenos objetos que essas pessoas carregavam nessas garrafinhas, junto com o nome dessas pessoas, e colocar dentro do crânio desses corpos, para quando as vítimas vierem, elas terem uma noção de qual corpo é qual, né, e conseguir levar esse corpo para casa para dar um enterro digno para eles. Então a gente tem aqui também essa comparação. O Riquet, ele também fala do esquecimento, né? Ele divide seu livro em a história, a memória, a história e o esquecimento. Então, para ele, a privação da memória vai ser uma das formas mais cruéis de machucar os vivos. Então, o Riquet, ele vai apontar esse dever da memória, que é fazer uma justiça pela lembrança, né, a um outro que não assim. Então, é um direito nosso ter acesso a essas informações, ter acesso a esses novos pontos, novas perspectivas e novos pontos de vista, quando a gente lê alguma coisa relacionada à história. E para o Riquet também, a anistia, ela vai ser uma caricatura do perdão. Ou seja, quando há uma anistia de torturadores e de violadores, por assim dizer, a gente acaba protegendo e ocultando os culpados pelas torturas e pelos assassinatos, né, impedindo a apuração da verdade e a punição desses responsáveis, né. Para o Riquet é necessário reparar a história, né, não há um perdão para ele. E essa anistia, ela vai ter um trabalho totalmente oposto na memória, que a anistia seria tentar promover um passado proibido e a promoção de esquecimento, né? Se a gente não tem essa memória, a gente acaba perdendo, havendo uma crise de identidade, porque não conhecemos aquilo que aconteceu, de fato, no ano passado, e é muito provável que aquilo vá se repetir novamente no futuro. Então, o que o Riquet tenta evitar é essa proximidade entre a anistia e a amnésia. Aqui a gente tem também a comparação, né, dessas plaquinhas que identificam, né, os corpos que estão ali dentro das valas. Aqui, uma ilustração, né, de como que funcionava a organização desses corpos nessas valas. A gente percebe que são tudo muito colocado tudo junto, né? Então a gente não tem lápides individuais, né? Seriam sempre essas lápides em conjunto. E temos também aqui mostrando como que o Roca ele vai trazer essa noção do livro ser como uma vala também, que certas pessoas elas acabam brigando um pouco. A professora Alessandra falou um pouquinho dessa questão dessa luta, né, na palestra hoje de manhã. E como é que o Hulk ele vai utilizar esses recursos da memória em seus quadrinhos, né? Ele vai fazer isso principalmente através das fotografias, né? Então, o Hulk, aqui tem uma citação do Terraça, Terraça, que ele vai mostrar que esse trabalho foi feito, sim, através de pesquisas, jornais, historiadores, né, e tudo mais. Então, o Roca ele vai trazer essas questões das fotografias, tanto desenhadas quanto impressas, né, a partir de colagens. Essas fotografias, elas têm uma função de informar uma narrativa, né, dessas pessoas, mas além de informar essa narrativa, a gente pode perceber a questão do recorte, né, que há sempre uma história por trás, uma história que não se apaga dentro desses álbuns fotográficos, né. Então, o foco, né, o enquadramento é proposital que o Roca quis deixar dessa forma recortada.
A gente tem também os pensamentos como selos de cartões postais, né, mostrando que a fotografia é um dos meios de conseguir, vou usar uma oralidade, né, seria tapar as lacunas deixadas pela memória, né, e mostrando também o quanto a memória ela acaba sendo fragmentada, porque ela acaba, o próprio Ricoeur, né, ele fala que esse exercício de memória é um exercício de sempre voltar, né, voltar, rever, cruzar os dados, e quando a gente não tem isso, a memória ela acaba sendo muito traiçoeira, digamos assim, né, por isso que é importante esses lugares de memória para a gente não cair em especulações a respeito de algum período da história. E por último, as questões da colagem que a gente tem, né? A colagem, ela gera um impacto um pouco maior do que a colagem, ela gera um impacto um pouco maior do que as fotografias desenhadas, mas eu acho que tem um microfone aberto, né? Pessoal, desliga o microfone para não atrapalhar o William. Desculpa, gente. Aí, mas Nós pedimos desculpa. Olá, boa tarde. Eu acho que foi minha atrasadinha, barriga tem que problema? abriu o áudio, Cheguei gente. atrasada, tem problema? Tem não. Pode ficar tranquilo. Só dando continuidade aqui, senão o tempo passa. A questão do impacto dessas fotografias reais, elas geram um impacto um pouco maior, porque são, de certa forma, as vítimas que realmente aconteceram, né? A gente não pode diminuir a narrativa das fotografias desenhadas, mas a gente tem que dar esse crédito ao impacto que as fotografias impressas geram. E aqui uma mostragem também de como funciona a memória em relação à fotografia também no quadrinho, porque o José Celda, que é essa pessoa que está para ser executada, ele acaba se lembrando da família a partir de na ponta dos dedos, né, a partir de uma fotografia. E aí ele volta à realidade por conta das manchas de sangue no chão, né? Isso aqui acaba sendo um ato simbólico muito forte para mostrar como que a ditadura também ela acaba com os laços familiares, né? Acaba com essas relações que são construídas ao longo dos anos. Outro recurso seria os personagens memórias, que para personificar as memórias que escapam quando os arqueólogos abrem as covas, as memórias elas são personagens, que esse personagem ele sai e eles permeiam as cidades, né, mostrando justamente essa questão de como que uma memória pode ser representada, né, já que ela não é visual. E, por último, o livro como a vala, né? A gente percebe que o Roca, ele tem uma estrutura, ele opta por uma estrutura em formato retangular. Aqui tudo, você tem um livro, que legal. Gente, desliga o microfone, por favor. Obrigado. Do quadrinho como uma forma retangular, parecendo uma vala, né? No começo tem uma técnica de traveling, eu não sei se vai dar para ver muito bem, eu não posso ver foto, e essa técnica de traveling, ela foca em um lugar e vai se afastando até aparecer uma contextualização do que de fato está acontecendo, né? Isso vai demonstrar que nós, como leitores, a gente vai tendo conhecimento da história pouquinho aos poucos, né? Da mesma forma que os arqueólogos, eles têm o conhecimento da história a partir dos corpos, né, que vai pincelando um pouquinho de maneira minuciosa, né? Então ele faz essa analogia de nós como arqueólogos dessa história. Só para encerrar um pouquinho, umas indagações que eu também acabo trazendo, né? As pessoas podem se pensar, tá, mas tem fotografia desenhada, né? Não seria uma totalmente especulação o que o Roca traz, né? Não teria esse fato de verdade também? Tem a entrevista, né? Mas a gente pode pensar também o que acontece quando há fotografias desenhadas nas HQs. O Roy T. Cook, ele mostra que existe dois mundos, o mundo dos quadrinhos e o mundo do real, e existe também os leitores dos quadrinhos e as personagens dentro dos quadrinhos. Então, as fotografias desenhadas, elas teriam uma intenção ficcional,
se elas fornecerem informações para os personagens ficcionais, e uma intenção real se elas fornecerem informações para os leitores nossos, né? No caso, o Roca, ele faz esses dois, né? Ele fornece informações tanto aos leitores quanto à narrativa. Aí, se a gente pensa nos fotos quadrinhos, né? Se a gente pensa assim na fotografia como uma função majoritária de registrar as memórias, o quadrinho que tem essas fotografias, ele também vai acabar tendo essa função de registrar, né? E a gente expandir esse diálogo entre fotografia e história quando a gente pensa na memória a partir dos estudos do Ricoeur, que ele traz essa questão de realidade, né, para os quadrinhos. Então, o quadrinho em si, ele vai adquirir essa característica inerente nele, dele não ser apenas uma totalmente especulação, né, e de ele não ser também totalmente um documentário, né, dele ficar naquele meio termo entre realidade e ficção. Isso porque o Roca, ele aborda fatos históricos, mas ele também adiciona sua perspectiva da história para ali. Isso é muito visto em quadrinhos que utilizam a memória, como os quadrinhos autobiográficos ou os quadrinhos jornalísticos, né? E é um conceito que eu trabalho um pouco na dissertação, né, chamado de foto-quadrinho. Aqui uma comparação da Vala, né, dessas personagens, e aí, para encerrar, né, a gente tem que essa obra de Roca é um chamado à reflexão e à importância de se lembrar diálogo entre memória e esquecimento, né, que é um tema central que vai convidar a responsabilidade. Aí o Roca, ele não vai se contentar em representar apenas o passado, né, ele vai tentar reivindicar por os recursos visuais, e cada escolha que ele vai utilizar seria também uma materialização gráfica daquilo que a ditadura tenta silenciar, né, tanto pela paleta de cores quanto pela utilização das fotografias e dos documentos. Então, a fotografia não é um mero referente, mas uma ferramenta de legitimação. E os quadrinhos, por sua vez, eles transcendem a narrativa ficcional para se tornarem esse espaço de reparação simbólica. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Paulo Ramos, falando sobre o prévio, a falta de voz como crítica à censura em tiras cômicas da série Rango. Paulo? Ok, boa tarde. Deveria aparecer uma tela aí. Está aparecendo uma tela? Está sim. Tá ótimo. Então vamos nela. Não está a tela cheia, mas vamos nela mesmo. Então, assim, por conta do tempo, a gente vai, né, dando um gás aqui. Mas eu não posso começar de um jeito diferente, que não seja dando parabéns à organização do evento, um evento muito atual. Aliás, infelizmente, cada vez mais atual. Enfim, ficam os parabéns pela organização, pela realização e pela realmente organização do evento, muito bem organizado, enfim, sempre bem acolhidos. Enfim, quando veio a chamada do evento, logo de cara eu tive ideia deste personagem, um personagem que eu tenho acompanhado há muito tempo, embora sejam pouquíssimas histórias, e eu ficava, um dia eu vou tentar dar um pouco de luz a esse personagem, e quando veio a chamada do evento, na hora eu tive a ideia de fazer essa proposta de fala, que é sobre um personagem chamado Prévio, e a gente intitulou A Falta de Voz, né, tem uma habilidade, a voz, e ao mesmo tempo pela falta de voz, como crítica à censura em tiras cômicas da série Rango. Então, o objetivo da nossa fala é expor o modo como Prévio foi utilizado para criticar não só censura, acho que principalmente o regime militar brasileiro de 64 e 85, mas também a censura, isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, primeiro, quem é o Prévio? Prévio é esse personagem aí. Ele integra as tiras cômicas da série Rango, que foi criada pelo Edgar Vasquez, em 1970. O Edgar Vasquez vai fazer uma descrição do Prévio desse jeito. É um negro letrado, mas que sofre de uma doença intermitente que justamente nas horas mais indicadas tira-lhe a fala. A gente já vai ver um exemplo do Prévio, vai ficar bem mais claro esse tira-lhe a fala. Só contextualizando um pouco mais, Rango é esse personagem criado pelo Edgar Vasquez, que é um esfomeado. Então, o Edgar Vasquez entendia que, por meio da representação da fome, ele conseguia fazer
uma leitura bastante crítica do regime militar de então. O Rango foi criado em 1970, publicado numa revista chamada Grilos, que era uma revista produzida por alunos da Faculdade de Arquitetura lá de Porto Alegre, onde o Edgar Vasquez estudava na época. Depois, em 73, ele começa a ser publicado num jornal chamado Folha da Manhã, e aí tem uma longa trajetória na imprensa brasileira, passando tanto por jornais diários, quanto pelo jornal O Pasquim também, que foi um dos símbolos de resistência à ditadura militar. Hoje, ele é publicado no site da editora Marca de Fantasia, e o autor também mantém uma newsletter com tiras. Ele manda essa tira para as pessoas que assinam, que seguem essa newsletter. O Edgar Vasquez, em uma apresentação de uma das várias coletâneas do Rango, em 2018, ele dizia o seguinte sobre a série, que o Rango foi criado como a reação possível num contexto de censura a uma baita contradição, o miserê crescente nas ruas, sob o silêncio total a respeito. Ele conta que ele passava, ele ia a pé da Faculdade de Arquitetura e ele via essas contradições, os personagens urbanos, né, que havia por lá, e que havia muita miséria num momento em que os militares diziam que o Brasil é o país que vai para frente, que o Brasil é o país que não tem fome, e que dessa contradição gerou um incômodo, e do incômodo gerou o personagem Rango e também a série Rango. E aí, em uma entrevista em 2020, ele comenta que quem é que pode estar na pior situação possível? É o cara que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem nem o que vestir, que não tem nada. Esse cara que não tem nada. Então, vamos fazer a história desse cara e, por meio da história desse personagem, fazer uma crítica ao sistema. Então, veja, se está tudo bem, como pode ter um personagem com fome? Era um pouco essa a ideia. Então, o Rango, evidente, é o personagem título, é o que tem mais destaque na série, mas havia um conjunto de personagens secundários. O Baba, que era o bêbado da história, né? O filho dele, o Chaco, que é um migrante latino, que também ficava nessa situação de miséria, Boca 3, que era um cachorro, e ele descreve Boca 3 porque era a terceira boca a ser alimentada, Jejum, que era uma criança também que circulava por lá, e o Prévio, que é esse que eu estou colocando em destaque em cima, e que a gente já comentou. E aí voltamos a falar do Prévio, que é o objetivo dessa fala, né? Que é um negro letrado, a gente descobre depois que ele também é jornalista, mas que sofre de uma doença intermitente que justamente nas horas mais indicadas, tira-lhe a fala. Isso que a gente tinha comentado agora há pouco e que eu acho que fica mais claro nessa tira de estreia do personagem. Olha quem está aí, o meu amigo Prévio. Prévio são todos uns, e aí fica omitido o conteúdo, fazem a gente, fica omitido o conteúdo, bah. É o único que já vem com censura prévia. Então, é um personagem que foi criado para fazer exatamente uma crítica direta à censura que havia, então, em vigor no país. Uma atitude corajosa do autor, ousada do autor, e que é o foco dessa nossa discussão. É expor o prévio e algumas estratégias aí para que se possa compreender o sentido dessas tiras. Para isso eu vou me municiar principalmente, claro, tem todo o arcabouço histórico em torno disso, mas eu não vou entrar tanto no mérito por conta do tempo, mas em termos de teoria eu vou trabalhar com dois autores. Um autor que é o Luiz Antônio Marcuschi, é autor desse livro, Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, é um livro de 2008, e é um livro dentro da área da linguística, e dentro da área da linguística é uma corrente teórica chamada linguística textual. Dentro dessa corrente teórica chamada linguística textual, há um conceito chamado inferência, que vai fazer com que o processo seja explicado por meio de inferenciação. Esse conceito de inferência é o primeiro com o qual a gente vai trabalhar para explicar essa tira e algumas dessas tiras. Vai dizer o Luiz Antônio Marcuschi que compreender é inferir. Então, quando você está lendo, esse processo de compreensão também é um processo de inferência. Não é só de decodificação ou de olhar as palavras e ver o que elas dizem. É também entender o que o texto sugere, mas não diz explicitamente. Por isso que você faria a inferência. Vai dizer o Marcuschi na obra que a gente citou, na página 249. Na realidade, as inferências
na compreensão de textos, são processos cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, partindo da informação textual e considerando o respectivo contexto, constroem uma nova representação semântica. Vai dizer ele, compreender é essencialmente uma atividade de relacionar conhecimentos, experiências e ações no movimento interativo e negociado. Se a gente pudesse sintetizar, seria um pouco essa ideia. Compreender é a gente acrescentar informações novas a partir de informações dadas, mesmo que essas informações dadas não explicitem um conteúdo, mas sugiram um conteúdo, que pode ser recuperado por relações lógicas, por exemplo. Se a pessoa fala de uma atitude má por relação lógica, eu entendo que existam atitudes boas por oposição. Eu estou acrescentando uma informação nova. Essas informações novas também podem ser acrescentadas por meio de conhecimentos, informações prévias que as pessoas têm sobre determinado assunto. Agora há pouco falei da ditadura militar, que foi de 64 a 2085, perdão. Né? Isso é uma informação que a gente tem por uma coisa que a gente chama de conhecimento prévio, conhecimento de mundo. Então, seriam essas algumas inferências possíveis que seriam feitas. Na nossa leitura, esse processo inferencial existe, evidentemente, em todo o texto, mas fica bastante destacado e explicitado nos casos em que aparecem as histórias do prévio, porque para você entender o que ele estaria sugerindo, obrigatoriamente teria que ser por um processo inferencial. Claro que é uma estratégia do autor de querer omitir o conteúdo. Ao mesmo tempo que ele omite o conteúdo, ele brinca. É uma censura prévia. Se há uma censura prévia, cabe ao leitor inferir as informações que estariam sendo sugeridas aí e que não poderiam ser ditas, por não poderem ser ditas, porque havia um processo de censura na época. A gente analisou, a gente trabalhou com a terceira coletânea do Rango, que foi publicada em 1975 pela editora LPM. O próprio título, Rango 3, traz uma inferência, havia 2 outros, né? E a gente encontrou nessa terceira coletânea 11 tiras do personagem. São essas 11 tiras que a gente usou para recorte dessa análise. A gente vai trabalhar com 4 delas de forma bem rápida também, de novo, por conta do tempo. Dessas 11 tiras, a gente tinha uma ideia de que elas traziam uma crítica, né? A própria concepção do personagem é uma crítica à censura, e o personagem é uma crítica ao regime militar que vinha então. Dessas 11 tiras, a gente entendeu que poderiam ser agrupadas em 3 situações de críticas. Nem todas à censura, né? Mas sim, todas elas ao sistema. Que o prévio ele se manifestava ou por verbalização, ou por uma autocensura, que é o que eles estão chamando de censura prévia que ele tinha, que era a omissão de algumas palavras das falas dele, ou por silêncio, por meio do corpo que ele passaria a crítica. A gente vai tentar pegar uma situação de cada, e 2 da autocensura, que era o maior volume que a gente encontrou aí dessas 11 tiras. Então, de verbalização, esse exemplo. A limpeza pública, diz o Rango a ele, pretende usar os menores abandonados no serviço. Quer dizer, agora, eles vão oficialmente para o lixo. Não havia um trecho em que fosse necessário fazer uma crítica por meio do silêncio, vamos dizer assim, da omissão das palavras. Mas não deixa de haver uma crítica pelo menos, ao sistema social que era mantido pelos militares de então. As da autocensura são mais evidentes e é nessas que eu acho que a inferência fica bem mais latente, né? Já tem uma palavra omitida no começo, talvez uma reclamação, por inferência. Um profissional como eu aqui acabar porque não é dito, mas é inferido, fica sugerido alguma coisa. Que você fazia prévio? Jornalismo. Então, ao mesmo tempo que ele não diz, o fato de ele ser jornalista, jornalistas foram alguns dos mais censurados à época e que tinham também uma censura prévia, isso fica bastante latente nesse exemplo. Pego mais um exemplo de autocensura, que é esse aqui. O problema é que omitem-se as palavras, mas termina com uma exclamação, com uma coisa mais contundente, vamos dizer assim, na fala dele.
Por que a fala do prévio é toda falhada, pai? Porque o pensamento não é. Então você pensa aquela informação, mas você tem uma ciência de que você não pode dizer exatamente porque você vive sob um regime militar e que algumas das informações não podem ser explicitadas, elas têm que ser omitidas num processo de autocensura por conta de censura prévia também. A terceira situação que a gente encontrou é um exemplo único, que é essa aqui. Ele não fala, ei, que prévio está fazendo? Esse é aquele migrante latino, né? Dançando conforme a música. Dançando, pero ele está parado. Claro, a música é ir silêncio. Ele também mantém o silêncio para exatamente não se comprometer com o regime, porque havia censura. O personagem é uma espécie de personalização da censura de então. Aí eu trago um segundo conceito que eu passo bem rápido nele, mas que eu acho que merecia ser citado, que é de uma outra corrente teórica da linguística chamada análise do discurso. Há um pouco de incompatibilidade entre análise do discurso e linguística textual, mas eu acho que nesse aspecto nem tanto. Eni Orlandi, que é uma das autoras de uma das vertentes da análise do discurso aqui no Brasil, ela vai defender que o silêncio ele é diferente de não dizer, que o silêncio traz implícitos e que esses silêncios eles tentam mostrar alguma forma de silenciamento. Então, quando eu não dou voz a uma pessoa, eu estou silenciando essa pessoa, haveria um discurso aí que estaria sendo omitido. Se eu omito determinadas palavras por meio do silêncio, essa omissão é dizer, ao invés de não dizer. E dizer o quê? Dizer, talvez, que o sistema não permitia que as pessoas dissessem o que elas queriam e que atacava a liberdade de expressão. Então, eu chego às minhas considerações finais sobre o prévio, né? Deixo essa tira só para ilustrar. Havia um conjunto de personagens criados durante a ditadura militar, nem tantos assim, mas que tentavam explicitar a forma como a ditadura silenciava as pessoas, deixava as pessoas um pouco loucas de acordo com a situação. Um personagem que é bastante citado é o Baldo Paranoico, do Enfio, que era um cara paranoico por conta das perseguições políticas. Outro personagem que não é citado, por isso que eu trago para essa fala. Os compêndios sobre Edgar Vasquez, estudos sobre Edgar Vasquez, citam evidentemente o Rango, porque é a principal série dele, mas não dão tanto destaque, ou não dão destaque. Há um silenciamento, né, sobre o prévio, que é esse personagem aí, que é um símbolo, no meu entender, um símbolo do autor contra a censura. Então, eu queria... E esses personagens, depois eles somem, tanto o Baldo Paranoico do Enfio quanto o prévio, nas coletâneas que apareceram depois do final da década de 1970, e olha que eu olhei 8 coletâneas depois do Rango, o personagem não aparece mais. Então, talvez por conta do sistema da ditadura militar ter sumido, né, a partir de 85, entramos na Nova República, esses personagens talvez percam um pouco do sentido. Aconteceu a mesma coisa com o Baldo Paranoico. Mas eles saírem um pouco de cena não significa que não tenham tido uma relevância na época e de ter usado uma estratégia bastante inteligente de explicitar, por meio da ausência de palavras, como era o sistema de censura vigente à época. Nessa fala, eu queria trazer essa ideia, né, e trazer também à luz, tantos anos depois, esse personagem que me pareceu tão importante para combater a censura e o regime militar, que apareceu tão pouco também na série Rango, mas que, no meu entender, tinha uma relevância. E daí a ideia dessa fala, tentar fazer com que não houvesse um silenciamento sobre o prévio, tá? Eu agradeço a atenção e termino aqui a fala. Excelente, Paulo. Eu lembro muito do personagem da Graúna, do Enfio. Sim, também. Dando continuidade, agora teremos o Calce. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, Deixa eu abrir a câmera aqui. Roubo de símbolos, suástica, nazismo e apropriação no mangá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vou abrir uma outra aba. Vocês conseguem ver?
Uhum. Tá, é agora. Tá passando certinho? Ah, sim. Tá, porque eu Tudo tô com certo. a janela cheia e eu não tô conseguindo ver Não, pode deixar que o... agora eu tô de olho. Não, perfeito, então. Pode começar, então? Pode sim. Tá, deixa eu iniciar o timer aqui. Então vamos nessa. Olá, gente, eu sou o Matheus Calci, eu sou mestrando pela Universidade de Brasília em Estudos da Tradução, e a minha fala hoje é o roubo dos símbolos, suástica, nazismo e apropriação no mangá. Isso veio na minha cabeça depois que eu estou fazendo uma pesquisa bem grande sobre a história do mangá, e eu vejo que a presença da suástica, não necessariamente a suástica nazista, obviamente, ela é frequente nas histórias em quadrinhos do Japão. Também pela relação que eles têm com o símbolo, que eu vou explicar nessa fala. E aí veio, lendo One Piece, tem uma parte do mangá que aparece um grupo chamado Germa 66, que eles têm uma roupagem muito parecida com a estética nazista. E aí isso meio que ligou a chavinha, fui indo atrás, e aí surgiu esse trabalho. Fora também outras obras em mangás, como Tokyo Revengers, que usa o símbolo de forma aberta, uma gangue de motociclistas, e aí uns anos atrás teve uma polêmica acerca dessa obra, né? Se era nacionalista, nazifascista e coisa do tipo. E aí eu até expliquei num vídeo no YouTube e transformei isso para essa comunicação de hoje. Então vamos lá, sobre o manji, né? Como é conhecido a suástica na língua japonesa. O manji, ele é um dos símbolos mais antigos que se tem notícia. Tem registros dele desde pelo menos o século II antes de Cristo para caracterizar formas de colheita e coisa do tipo, né? E no Japão ele pode ser conhecido como manji, que é o símbolo que geralmente é atrelado a templos budistas, e também ele tem o nome como ban. No mangá do Bleach tem um poder que eles usam chamado Bankai, que é tipo uma liberação desse... Como que eu posso explicar? Uma liberação de energia, mas o autor usa o kanji do manji com kanji de liberação, né? E tem toda uma estética do manji, da suástica em si. Existe uma diferenciação do manji do jeito se ele é espelhado ou normal, como é essa forma aqui. Dentro da cultura budista, se o manji for virado para a direita, ele representa força. Há grupos de artes marciais japonesas, né, do Kenpo, que é tipo não vou dizer que é como se fosse um karatê, mas eu não tenho certeza se é ou não, mas é uma arte marcial japonesa. Eles usam o manji virado para a direita. Quando é virado para a esquerda, ele tem uma representação de algo mais amoroso, não necessariamente no sentido romântico, coisa do tipo, mas algo de amor, né? Então você consegue ver bastante em templo budista, se você abre o Google Maps, por exemplo, quando você está em templos budistas, ele aparece com o símbolo do Mandi, né? E o Mandi, geralmente, ele está nesse grupo aqui, o Shorinji Kenpo, que é uma vertente do Kenpo. Aí, como eu expliquei, ele tem duas formas de leitura, esse kanji aqui, né? Essa escrita, pode ser como Ban ou Mandi. A língua japonesa tem essas peculiaridades, há termos, há palavras, há caracteres que têm mais de uma forma de leitura. Aqui um exemplo do mapa, né? Quando você tem aqui um templo, ele vem ligado com a suástica, né? Assim, quando você tem uma igreja ou um templo cristão, católico, quer que seja, no mapa do Japão você encontra com uma cruzinha. Aqui tem um colar de suásticas, né? Que foi encontrado no norte do Irã, né? No 1200 e 1150 a.C. E aqui é um templo budista com a suástica. Veja que o lado dela tá para a esquerda, né? Igual aqui dentro desse indicativo do mapa, que representa algo mais para bondade, mais para um amor, ou coisa do tipo. Aqui outro exemplo, a suástica virada, né? Isso aqui é um time de basquete indígena dos Estados Unidos, né? De um grupo chamado Tiloco. Essa foto foi tirada em 1909. Tem uma suástica aqui sem ter nada atrelado ao regime nazista, vale dizer, porque esse símbolo tem várias culturas, vou mostrar fotos aqui para vocês,
há várias culturas em que essa suástica aparece em comunidades celtas, tem registros na Etiópia, na Índia, em vários outros locais. Aqui é uma foto do Chorin de Khenpo, né? Aqui tem a representação da força e aqui a normal, né? Aqui, né? Isso aqui é um padre ortodoxo etíope. Nessa parte aqui a gente consegue ver uma suástica, né? Tem essa brincadeira aqui tipo uma ilusãozinha de ótica. Na cruz dele tem várias presenças da suástica. Um mosaico romano do século II, na Tunísia, também tem a presença da suástica. E aqui é uma das mais antigas, né? É uma representação de cometas do livro da Seda. Isso aqui foi encontrado na China, na dinastia Han. A gente tem a ideia aqui da suástica. Então é um símbolo que sempre foi atrelado a coisas positivas, a coisas religiosas e coisa do tipo. Porém, temos aí, na década de 30, o Adolf Hitler toma o poder na Alemanha, começa aí o Terceiro Reich, e ele adota o símbolo da suástica como o símbolo nazista. Ele pega a suástica, inverte, deixa ela um pouco na diagonal e coloca num fundo vermelho. A minha crítica entra nesse negócio é que o nazismo sempre roubou símbolos. Quase todos os símbolos usados pelo regime nazista é roubado de alguma outra cultura. A cruzinha, o crânio, a logo da SS é pego de runas nórdicas, e aqui eu vou falar de algum desses símbolos roubados. A própria cor vermelha, ele pega do uso da cor usada pela União Soviética, né? Não a União Soviética em si, mas quando o Lenin tem poder na Rússia, usa-se a cor vermelha para o comunismo, e aí o Hitler pega essa cor vermelha, tenta mudar o significado dela, assim como ele ressignifica a suástica. E aí, como a gente já sabe, né, o nazismo vai se apoiando em outros regimes fascistas que estava tendo, tá? O fascismo italiano, tem o franquismo, tem o salazarismo em Portugal, e vários outros regimes vão se agrupando para combater quem é o diferente. Né? Não preciso explicar o que foi o nazismo, a crueldade do regime, nem nada do tipo. Com o fim da Segunda Guerra, a morte do Hitler e tudo mais, o nazismo meio que acaba. Só que, de fato, ele não acaba, ele vai se transformando em outros grupos. Né? Gente que tem a idealização parecida vai transformando. Hoje eles chamam de alt-right. Né? Então a gente tem o MAGA, que é o Make America Great Again, que a gente está vendo aí com mais força nesse segundo governo do Trump. Há os skinheads, que tem se identifica com a causa nazista, né? Nipsters, como eles chamam também aqui o alt-right. Nos Estados Unidos tem o Proud Boys, tem uma galera, a própria galera da Ku Klux Klan, que é mais antiga que o nazismo, mas tem ideais parecidos de perseguição a grupos minoritários, né? E aí, como é feio, né? Até que hoje em dia o pessoal deixou de ter essa vergonha de ser chamado de nazista, né? A gente consegue ver que tem pessoas que se orgulham e tudo mais, mas na época que sentia-se vergonha de ser chamado disso, eles começam a criar símbolos ou frases ou termos que só aquele grupo se identifica, que é o conhecido como apito de cachorro. Hoje em dia a gente tem aquele símbolo que é mais ou menos assim, que é o White Power, tem o lance de beber leite, vários outros pequenos gestos, pequenos símbolos que quem está naquele meio identifica. No governo Bolsonaro haviam várias dessas polêmicas, né? Ministros bebendo leite, mas diziam que era para comemorar a questão do agro ou coisa do tipo. Outros que assessores faziam do nada símbolos assim, que não fazia sentido algum, e eles justificavam, o cara estava arrumando a gravata. São pequenos símbolos que são voltados para grupos que se identificam. Né? Então eles criaram vários e vários símbolos, hoje tem uma infinidade desses símbolos. Aqui são alguns símbolos usados pelos nazistas, a própria suástica, e aqui eu coloco as suas origens. Eu achava que eu ainda acho que o único símbolo original do nazismo é o Sol Negro, que é essa estrutura solar com 12 raios juntos. Porém, fazendo pesquisas, eu encontrei que na Alemanha, né, nos primeiros séculos, existia uma tal de Stirscheiben, que é tipo uma roda solar, mas que tem relação. Porém, eu não achei nada que linkasse de fato essa roda solar
ao sol negro, apesar da cultuação ao sol, que vem de origem romana, que o nazismo pega também. Ou seja, o regime nazista, basicamente, são símbolos roubados que eles tentam ressignificar. Tem o crânio com ossos cruzados, da Totenkopf, que era um grupo paramilitar nazista, que vem do Memento Mori, que foi uma cultura, não sei em que período da era medieval, que era se atrelar que a morte está vindo, ou coisa do tipo. A SS, o símbolo da SS, que são runas nórdicas, aqui tem mais uma outra runa nórdica. Eu coloco aqui um exemplo. Essa urna de Franks foi uma arca fúnebre do século VIII, encontrado numa região anglo-saxã, e a gente consegue ver que tem o S e tem esse símbolo que eu acho que é opal, ou fal, disso aqui. A cruz entre esse círculo que vem de uma cruz celta, né? Então todos os símbolos basicamente do nazismo foram símbolos roubados e ressignificados para a lógica torpe deles. Agora, nos mangás, como eu já expliquei, existe muita aparição de suástica no mangá, mas elas não têm relação com o nazismo. A polêmica vem de um mangá chamado Tokyo Revengers, que era um grupo de motoqueiros, né, os chamados Bosozoku, que é um grupo que existe no Japão, né, e que alguns ornam bandeiras do Japão Imperial. E aí, com a popularização do anime, várias pessoas que se identificam com o nazismo, né, essa galera de internet que quer causar, saíam andando com braçadeiras, com mandi, ou blusas usando mandi, dizendo que eram budistas ou que era fã do mangá, fã do anime e coisa do tipo. E aí começa a ter uma discussão longa na internet, um burburinho longo na internet, para falar imperialista ou não é, nazista ou não é, e tudo mais. Aí volta a ter a discussão de várias pessoas buscando em outros mangás, em outras obras, a presença da suástica para justificar que é budista ou não. No Tokyo Revengers tem mais uma questão de piada idiomática do que propriamente nazista. Porém, dentro do Tokyo Revengers, há sim uma conotação imperialista ali no meio. Na história tem um negócio que o líder da gangue quer ser a maior gangue de Tóquio, quer subjugar gangues menores, porém é uma piada. O líder da gangue se chama Manjiro, né? E aí eles criam um grupo chamado Tokyo Manjikai, né? E usa a suástica, eles usam essa suástica como bandeiras e coisa do tipo da gangue. E aí pega o Mandi do Manjiro, pega com o Manjikai, que o Kanjikai aqui é mais para um grupo, mas é mais atrelado a grupos de motoqueiros, grupos de gangues e coisa do tipo. E aí faz essa piada. Eles usam uniformes estilizados, uniformes bonitos, que até a Susan Sontag diz sobre esses uniformes nazistas que eram bem feitos, o corte era bonitinho, e eram feitos por grifes famosas. Eita, agora que eu vi que meu webcam estava tampado, desculpa. E aí, no Bleach, tem a questão do poder, do Bankai, que é escrito com o Mandi, que é escrito com esse kanji. E aí tem essas representações que o Kubo usa, que é uma forma de poder, a empunhadura desse personagem tem o formato de uma suástica, só que aqui ela não tem o atrelado ao nazismo nem nada do tipo, mas algumas pessoas criam essa justificativa e etc e tal. Em outros exemplos, é mais comum ver isso nos mangás do que no anime, porque como o anime é voltado para ser exportado ou ocidentalizado, eles cortam esses símbolos, por exemplo. No mangá do Naruto tem a suástica desse personagem, né? E no anime é apenas um X, se eu não me engano. A marca da bandeira pirata de um grupo do Barba Branca, eles usavam inicialmente a suástica com a caveira, com um bigode branco, e aí quando saiu a versão em anime eles censuraram, é apenas são ossos cruzados e o crânio na frente com o bigode. O próprio mangá mudou, né? O autor, como é uma obra bastante difundida, eles tiveram essa mudança. Aqui tem o Blade, a lâmina do Imortal, que o nome do personagem é Mandi, e tem a piada de usar o Mandi aqui com essa com essa inversão de cor, preto e branco. Aqui é uma imagem do Tokyo Revengers, com a suástica, né, desse grupo, do Tokyo Manjikai. E aí essa é a problemática, os personagens são loiros, que remete à raça ariana e coisa do tipo, etc. e tal. Há uma discussão que eu não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas veio desse mangá e o One Piece, a minha questão com essa comunicação, e que é um personagem de Yu Hakusho que tem essa suástica, a versão em anime apenas apagaram.
né? Mas também esse cara é um personagem de uma igreja budista, tem todo um lance budista no meio. Aqui é o grupo Germa 66, né? E aqui eu vou fazer alguns paralelos com o nazismo. Esse grupo é um personagem que ele faz... deixa eu colocar mais 5 minutos aqui para fechar o tempo extra. Que faz testes genéticos, ele quer criar uma raça de soldados clones iguais, uma raça perfeita, e eles têm a estética inteira baseado na questão nazista. Aqui temos uma águia, aqui temos um 66, temos um crânio com um raiozinho parecendo o S da SS, temos essas bandeiras, que é bastante utilizada, né? E traz, eu faço até essa comparação aqui, né? O personagem ele é um cientista genético e coisa do tipo, né? Aqui a bandeira do grupo, que é igual à bandeira da armada nazista, né? O 66 que é uma relação ao 88, né? Que é de Heil Hitler, é o HH que eles usam como uma espécie de apito de cachorro. Então tem essa relação entre o regime nazista com esse grupo, né? Aqui você podem ver que são todos personagens iguais, são clones gerados por esse grupo. E aqui ele fala, eles querem criar uma força militar perfeita de soldados leais, de soldados geneticamente modificados e tudo mais, né? Aqui eu coloco do crânio, né, da Totenkopf com SS cruzado e coisa do tipo. E pegando na questão da suástica positiva, podemos dizer assim, há alguns pontos no One Piece que tem a presença da suástica, por exemplo. Tem uma personagem, a Nami, ela é a navegadora do grupo principal, ela tem uma tatuagem estilizada que é uma laranja, aqui, inserida num catavento. E existe uma suástica usada pelo povo Basquir, que tem uma origem turca, mas fica numa região russa, né? Que eles têm essa suástica estilizada que representa o sol para a cultura deles. E aí a gente puxa mais um link para One Piece, que é um personagem que é uma divindade nesse universo chamado Nika, que é o deus do sol dentro da obra do One Piece. E ele é representado de uma forma que assemelha a uma suástica. A primeira aparição dele, ele vem com esse formato corpóreo, ele é de borracha, coisa do tipo, ele tem esse formato corpóreo que remete a um formato parecido com a suástica. E tem a dança, né, daqueles que cultuam Nika, eles têm uma dancinha que as pessoas falam que isso aqui pode ser uma representação de uma suástica também, mas que o autor não pode utilizar do conceito porque pode pegar mal, pode criar toda essa problemática acerca do símbolo que foi deturpado por conta do regime nazista. Então tem essa dancinha de Nika em que eles ficam com esse formato parecido com o da divindade em questão. E aí são alguns desses elementos que tem em One Piece e outras obras do mangá também. Aqui são minhas referências bibliográficas que eu usei, eu não cheguei a falar de Bosozoku com mais intensidade nem nada. E aqui é um artigo muito bom que fala sobre esses símbolos recentes, né, dessa alt-right e coisa do tipo. Aqui são o meu QR Code, para quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, tá aqui o QR Code, e contatos também, meu Linktree com tudo que eu faço, apostilas, cursos e coisa do tipo. E é isso. Obrigado. Ótimo, Calci. Muito obrigado. Vamos Nada. concluindo com a Ana Vitória. Ana Vitória falará sobre a representação dos oprimidos em Kanikosen, o navio dos homens de Go fugiu. Exato. Certo. À vontade. Vou compartilhar aqui a tela. Eu estou com um livro em mãos. Eu gostaria de me apresentar primeiro. Eu sou estudante na Universidade Estadual do Maranhão. Eu estou aqui apresentando sob a orientação da minha professora, mestra Lucília Lira. E o primeiro ponto que eu achei interessante é explicar por que eu vou apresentar essa adaptação. O navio dos homens também pode ser traduzido como navio Fábrica Caranguejo. Ele é do autor Kobayashi. Ele é um clássico japonês
que foi escrito em 1929 e recebeu algumas adaptações ao longo dos anos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, adaptações para teatro e também cinema. A obra, eu gostaria que seria bem interessante se todos conhecessem, porque ela é uma obra muito importante para a literatura proletária, especialmente japonesa, nesse âmbito de denúncia, de literatura de denúncia. Então, aqui vai ser a adaptação para mangá da obra do Kobayashi. E nessa obra você vai ter. Pode passar, por favor? Você vai ter um navio, fábrica Caranguejos, e você tem toda a temática de denúncia mesmo, de maus tratos que acontece dentro dessas fábricas. Você tem o contexto da obra e tudo aqui é muito bem explicadinho. Vamos falar inicialmente a comunicação, vai ser acerca da relação da ética e da estética, como o autor e a sua obra, a sua postura diante do mundo, vai contribuir, influenciar para a produção ficcional. Então, vamos falar sobre adaptação e vamos fazer uma relação, uma reflexão crítica sobre as condições socioeconômicas que levaram os trabalhadores japoneses a uma desumanização no início do século XX. Pode passar? Então, aí é a capa da obra, da adaptação. E você vai tratar a publicação vai acontecer em 1929, vai ser publicada, vai fazer parte do movimento de literatura proletária. O conteúdo ele vai ser publicado em maio e em julho do mesmo ano, em uma revista. E o autor, inicialmente, ele não tinha publicado umas 2 obras, inicialmente, uma delas todas com teor de denúncia, sendo O Bosque contra a Neve, que vai ser uma disputa de terra, e você também vai ter 15 de março de 1928, que vai se tratar de uma tortura acerca da primeira eleição popular japonesa. E o Kobayashi vai trazer fatos sobre o navio Fábrica Caranguejo, e ele vai colocar também esse fator de denúncia, tudo isso daqui. Então, vai ser um livro bem emblemático e vai ter adaptação para teatro e cinema. Pode passar. O que vai narrar a história? Ela vai acontecer lá em 1920, vai narrar sobre o navio fábrica, esses navios fábricas, que eles que eles vão ser feitos inicialmente com sobras de outros navios. Você, por exemplo, você tem um navio hospitalar que vai acontecer durante esse período de guerra. Então, caso ele vai ser tombado, ele vai acabar virando navio fábrica. E ele não vai estar regulamentado, porque ele não vai ser necessariamente uma fábrica, mas ele também não vai ser necessariamente um navio. Então, você tem ali esse contraste das situações que eles estão. E a obra ela vai acontecer no mar norte do Japão, em meio ao conflito da Guerra Sino-Japonesa e especialmente da Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu em 1904, 1905, e ela reverbera na obra. Então, você tem essa localização específica do Mar do Norte, meio entre Japão, China e Rússia, e você vai colocar ali, juntar vários trabalhadores que são camponeses, estudantes, que vão entrar nesse navio procurando uma expectativa de vida, melhores de vida, e vão acabar sendo explorados em condições de trabalhos desumanas, que se assemelham ao inferno. No início do mangá, você tem falando os comerciantes, os camponeses falando que estão indo para o inferno. Então, já tem uma noção do que esperam eles ali. E essas condições de trabalho, elas vão estar atreladas ao superintendente Asakawa,
que é o único personagem que vai ter nome, todos os outros personagens eles vão ser apresentados de acordo com as suas posições, são operários, e também com relação ao que fazem, se são estudantes ou não. O único que apresenta nome é o superintendente, e ele é a representação mais óbvia, mais clara sobre o capitalismo e também sobre as empresas, já que é ele que vai gerir ali aquelas empresas, o navio, e vai ter a influência das empresas e vai reverberar em todo o sofrimento, em toda a desumanização que os operários vão acometer. E o navio ele vai ser cercado, ele vai estar ali em volta também, vai ter uma interferência da Marinha Imperial. Inclusive, em uma parte do mangá vai aparecer também a bandeira do, do Império Japonês, aquele sol nascente. E pode passar, por favor. Obrigada. E você vai ter o contexto histórico da obra, que ele vai acontecer ali naquele período da era Meiji, da era que o Japão vai ter um grande avanço tecnológico, vai ter um avanço militar, vai ter um avanço industrial, justamente porque ele era muito fechado com os outros países e acabou sendo forçado pelos Estados Unidos a abrir o seu comércio. Então, ele acabou precisando militarizar muito rápido, se desenvolver muito rápido, e todos esses avanços levaram a um ultranacionalismo que acometeu o Império Japonês, e a ele participar também da Alemanha nazista e da Itália fascista. Pode passar. O objetivo geral da apresentação dessa comunicação vai ser examinar e representar os personagens no meio das dinâmicas de poder e das lutas de classe, bem como a hierarquia da classe vigente no Império Japonês. Pode passar. Os objetivos específicos vão ser, então, uma leitura cuidadosa sobre a análise do mangá, identificando passagens relevantes para a temática de luta de classe e literatura proletária, entregar abordagens teóricas e metodológicas em diferentes disciplinas, como sociologia, história e também a teoria literária, para compreender e analisar a obra de outras perspectivas, e desenvolver uma interpretação crítica dos resultados de pesquisa, considerando o contexto histórico, o contexto social e o contexto cultural, e como essas implicações para compreender as relações de poder. Pode passar. A metodologia utilizada aqui, o enfoque desse trabalho vai ser analisar a escrita do Kobayashi e as condições socioeconômicas que levaram à desumanização desses trabalhadores, e também a postura do autor diante do mundo. Pode passar. Utilizaremos aqui autores e fundamentações teóricas do Foucault, do Walter Benjamin, do Telly e da Hannah Arendt. As etapas realizadas vão ser as leituras da obra, das pesquisas e do material teórico, as discussões sobre as discussões das abordagens de leitura literária e teóricas e analisação e sistematização dos dados. Pode passar. Agora falando realmente sobre a representação dos oprimidos, a representação da obra. Durante a análise da obra, notamos o rápido processo de modernização e militarização das guerras advindas da Guerra Sino-Japonesa, que vai acontecer entre o Japão e China, sobre o domínio da Coreia, e a Guerra Russo-Japonesa, que é a que mais vai reverberar na obra. E um fator bem interessante, bem importante, que vai acontecer aqui dentro do mangá e dentro do romance, vai ser o encontro desses trabalhadores com russos durante um determinado período da obra ali. Então, a obra de Kobayashi, ela vai representar esse período da era Taisho do Japão, que vai ser um período em que o Japão vai ter
grande avanço econômico e logo após a Primeira Guerra Mundial ele vai entrar em um colapso. Então, vai ter esse momento de denúncia que vai surgir com força é, dentro desse período específico do Japão. Pode passar. E o estado lastimável do navio-fábrica e os maus tratos que vão infligir os pescadores, os operários, quem trabalha ali. E o que eu afirmei, falei anteriormente, que a maioria dos navios utilizados era embarcações velhas, embarcações militares. E um fator bem interessante é que o Kobayashi, ele entrevistou pescadores, ele entrevistou operários, e ele fez esse romance baseado em acontecimentos dali, da do próprio Japão, que tem um período aqui tanto da realidade japonesa quanto da obra, em que, perdão, tem muito barulho aqui. O período da obra em que vai haver uma embarcação durante esse período que vai naufragar e não vai receber ajuda. Esse navio fábrica vai naufragar no meio do mar. E é uma das passagens que também apresenta dentro da obra, que vai ser um momento de importância. Vai ter outro momento também de navio fábrica em que vai se haver maus tratos, e esses trabalhadores vão levar isso em público, só que não é vinculado, não aparece na mídia. Então, foi dois fatores muito interessantes que o Kobayashi colocou e ele pesquisou, ele foi atrás para desenvolver e pesquisar detalhes para desenvolver a sua própria história. Pode passar. Eu também apresentei fotos do próprio mangá daqui e um fator bem interessante apresentado também é a brutalidade do superintendente, né? Nessa passagem vai se haver um momento em que um dos trabalhadores não vai protestar em meio a tantos maus tratos que vai sofrer, então ele vai aparecer meio que em greve, e o superintendente aparece com pistola na cabeça dele e vai saber. Na sequência disso, o mesmo operário ele vai aparecer em um castigo muito típico japonês do período feudal. Então você consegue perceber os maus tratos ali que o Kobayashi coloca, a tortura e tudo que acontece ali dentro daquele navio que não é regulamentado. E o outro fator bem interessante é o salão e a latrina. A latrina vai ser o lugar onde os operários vão dormir e que vai aparecer em vários momentos da obra como fedido. Vai aparecer como odor que parecia como de chiqueiro, ou muitas vezes ele vai estar associado a um cheiro de merda. Ele não vai ser ali, vai ser um amontoado de operários que vão estar naquele lugar muito oprimidos, muito apertado. E apesar do salão ele não fugir muito do cheiro, ele ainda assim ele apresenta festas. Então você consegue perceber um paralelo entre o lugar dos operários e o lugar do superintendente, e o lugar do capitão, enfim. Pode passar. As considerações finais acerca da obra. Verificamos então que a obra vai se refletir, vai analisar a situação do navio fábrica, dos trabalhadores, e vai apresentar as inúmeras questões sociais. E para entender o contexto do romance, vai ser necessário compreender o texto do Kobayashi. Um fator que eu esqueci de mencionar, perdão, que o Kobayashi ele foi perseguido durante 1933, 1932 e 1933. Ele foi preso durante o regime militar
e ele foi torturado e morto. Uma das cenas iniciais da adaptação do mangá é justamente uma cena em que ele vai aparecer morto no velório dele, e vai ter os parentes, especialmente a irmã, ao redor, e ela vai estar falando, pegando um texto que foi publicado e falando que foi por esse texto que o meu irmão foi preso e morto. Então, a compreender o que o Kobayashi ele quer denunciar vai ser importante demais para entender o contexto da obra e como ela influenciou, como ela se popularizou durante aquele período e como ela ainda influencia até hoje a situação japonesa. Então, a adaptação, aí, as referências minhas. Muito obrigada.